Então, boa noite, ou bom dia, boa tarde, quem está vendo depois. Hoje mais um encontro aqui do GES. Quem não sabe o que é GES, é o Grupo de Estudos de Espiritualidade na Saúde, não é? A gente é aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, o GES é Grupo de Espiritualidade em Saúde, para ser mais, né, precisa. E esse é um grupo desde o ano passado, eu e o Bruno Oliveira, a gente, né, de uma forma muito orgânica, né, Bruno? A gente sem maiores pretensões, a gente tem como objetivo agregar pessoas interessadas nessa grande área da espiritualidade. Hoje a gente tem aqui um convidado mais do que especialíssimo. É uma honra ter o João aqui. O João, ele é médico intensivista, bioeticista, trabalha até com o Bruno lá no Inca 4, também lá no Vitória. E, na verdade, o João, depois você pode até falar, porque eu conheço o João até de outras searas, né, anos. Mas eu acho que a gente mais se aproximou por conta da medicina narrativa, né? Principalmente naquele curso lá da PUC, lembra? Que Na estava eu, PUC, você, isso. estava o Márcio Neymar. Eu acho que ali a gente se aproximou Sim, mais. Que sim. tinha como as duas coordenadoras, gente, a filha daquele neurologista que faleceu, A a Ana Ana. Luísa Novis, Que isso, Ana Luísa Novis. isso. E E acho veio que a tinha a Suzana Fátima Magalhães, lá Gioveni. do Porto, é. Tinha a Suzana, pois é, porque É. você fez esse curso lá Fiz esse e, curso lá, é. e eu conheci a medicina narrativa, só para você ter ideia, até com a Fátima Giovannini, quando a gente fez cuidados paliativos lá no Palium, na Argentina. E a Nossa, gente teve uma aula com uma aluna da Rita Sharon, lá em nossa. 2012, eu acho, assim, gente, a nossa ficha caiu, é isso. E aí ela foi seguindo, ela foi até para Portugal. Eu quis fazer um curso uma época em Portugal, eu ia até com a Beth, mas não deu certo, a Beth musicoterapeuta. Então, sem muitas demoras, porque eu acho que hoje a gente tem que ouvir o João para falar sobre medicina narrativa e o porquê, não é, da espiritualidade. Então, muito obrigada e depois a gente, né, quem tiver aqui presente, quiser comentar, né, algum tipo de pergunta, o mais importante é a gente ouvir, porque a gente vai se inspirar e vai refletir muito no dia de hoje. Obrigada, João. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Agradecer a Annelise, agradecer ao Bruno. É sempre uma alegria participar desse grupo. Nem sempre eu posso estar presente aí nas apresentações, né? Mas é um tema que me interessa bastante, né? E eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, né? Se eu for falar até da minha narrativa, né? Como a Annelise já falou, às vezes eu tomo um susto, né? Porque eu tomo um susto, mas eu gosto disso, né? Eu vou fazer 35 anos de formado, né? Eu olho para isso, eu falei, vixe Maria, né? É, então, eu pego os residentes lá no INCA, nem tinham nascido, né, quando eu me formei. Aí você vai tendo uma ideia do tempo, né? Mas aí fiz clínica médica, terapia intensiva há muitos anos, e eu acho que em 2016 fui me aprofundar em cuidados paliativos no Instituto Paliar em São Paulo e comecei a estudar também espiritualidade, né? Não com a profundidade de alguns aqui, como o Bruno, por exemplo, a própria Annelise, mas buscando no tema muito sentido para tudo que eu estava fazendo, né? Tanto profissionalmente como para a vida, e o que que é espiritualidade exatamente, né? Uma reflexão. Eu não vou dar uma aula de espiritualidade, né? Nem uma aula técnica de medicina narrativa, mas vou trazer reflexões para vocês, né? E ao longo do caminho aqui, nesses talvez uns 20, 30 minutos, um tiquinho menos, um tiquinho mais, que a ideia é a gente refletir, a gente vai trocando ideias. Eu não consigo mais dar uma aula puramente técnica, tenho uma dificuldade enorme. Por exemplo, agora estão parando de me pedir, né, aquelas aulas técnicas de medicina, por exemplo, dê uma aula de pneumonia para os residentes. Cara, eu não consigo mais, porque eu acho que é importante a técnica, mas a maior parte do processo de adoecimento está numa coisa muito mais complexa do que um algoritmo de diagnóstico de pneumonia, sabe? Aí pedem para eu ficar só no algoritmo de diagnóstico de pneumonia, porque a aula não dá tempo de falar da narrativa, né, das pessoas, da história, do processo que levou àquele adoecimento. Aí eu fico meio, eu não vejo muito sentido, né? Então,
as minhas aulas ou palestra têm sido cada vez mais reflexivas, né, como eu estou nesse meu momento nesses últimos anos, né. Então por que que a gente vai refletir esse tema, né, a medicina narrativa? Na verdade é muito do que tem se falado aqui até no grupo, né, e da própria espiritualidade, que é uma busca de sentido, de valor, né. Por exemplo, o que que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dia 2 de setembro de 2025, juntos aqui nessa reflexão, né. E eu fui buscar, fiz o Instituto Palear, eu posto porque me marcou muito a minha vida, né, o Instituto Palear me deu um sentido no cuidado paliativo muito grande. Conheci alguns colegas lá e inclusive o Saporetti, lá de São Paulo, que estuda muito essa questão de espiritualidade. E essa oficina em 2017 me marcou muito, numa fazenda no interior de São Paulo, a gente ficou 2 ou 3 dias imersos, refletindo sobre espiritualidade, sobre as religiões e tudo mais. Foi um momento, extremamente marcante para eu aprofundar nessas reflexões. E é claro que na minha história, né, anos e anos nesse ambiente altamente tecnicista que são as unidades de terapia intensiva, chega um momento que a gente começa a se perguntar, não satanizar a técnica, né, que eu também fui fazer um doutorado de bioética para me ajudar a me situar no mundo, né, e me situar na medicina também, rebuscar, ressignificar e buscar um valor naquilo que eu estava fazendo e o que eu via acontecer. Então, as unidades de terapia intensiva, essa imagem, essa caricatura aí, fala muito, né, do que eu estou querendo dizer aqui, né. Quem está a pessoa? Qual é a pessoa que está ali, né. Então eu vi em tantos rounds de UTI, por exemplo, falarem dos sinais vitais do doente, falaram quanto estava o batimento do coração, o débito cardíaco, o fluxo urinário, todos os órgãos eram relatados ali, mas, é claro que tem uma parte técnica inevitável, né, mas eu via no dia a dia, assim, se esquecendo de fato do sujeito que está deitado ali, a pessoa que está deitada ali. Fora, né, esse enfrentamento que a gente diz, né, acaba se lutando, na verdade, contra a morte, o que é um termo complexo, né, a gente lutar contra a morte, na verdade, a gente tem que viver, né, a morte faz parte do nosso ciclo existencial, né. Mas nessas unidades altamente tecnicistas acaba-se, na verdade, não é uma luta para preservar a biografia de alguém ou a narrativa de alguém, é uma luta contra a morte, ainda que não se leve a lugar nenhum. Como, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais nas unidades de terapia intensiva, pacientes nonagenários ou centenários, já com uma demência avançada, 10 anos, com uma cognição que não reconhece mais familiares, já com gastrostomia, traqueostomia e vai para a 27ª internação na UTI e fica ali os últimos 3, 6 meses de vida, né, sem nenhuma interação, sendo o corpo ali manipulado para um lado para o outro e os médicos, não sei se é essa imagem ainda, lutando contra a morte, quando deveria se, lutar por uma busca de sentido daquela história e aí sim se tomar medidas, né, que poderiam ser, por exemplo, os cuidados paliativos, né, a limitação terapêutica e tudo mais. Eu fiz um curso na PUC com a Annelise participou desse curso, né, com a Susana, Magalhães, que é uma das pessoas que mais estuda medicina narrativa no mundo. E fiz esse curso, no Porto, em janeiro de 2020, vocês olharem essa data aí, né, janeiro de 2020, eu estava lá no Porto, em Portugal, já ouvindo as notícias que o covid tinha chegado em Milão, né, então assim, alguns dias, né, depois que eu já tinha voltado do Porto, já estava os aeroportos fechando, né, por pouco eu não fico lá, né, lá no Porto, né. Não sei se teria sido ruim ou bom, né, mas, foi uma experiência muito boa, a imersão, né, num curso de imersão, a gente passa uma semana lá, estudando textos, refletindo, discutindo o que seria a medicina narrativa, foi muito legal. E é claro que a Rita Sharon, né, que é um nome talvez mais conhecido aí nas práticas da medicina narrativa, foi muito falado e muito discutido, textos e tudo mais, né. Uma das colocações da Rita Sharon, né, a medicina, eu só
afastar aqui, que tem um quadradinho bloqueando ali. A medicina narrativa é uma prática clínica fortificada pela capacidade de sabermos o que fazer com as histórias. Então, já de cara, histórias são importantes, né? Não substitui nada daquilo que os clínicos fazem, a parte técnica, mas é fortalecida pela compreensão das consequências que têm as histórias que nos são contadas. Então, aprender a habitá-las, a captar toda a evidência que essas histórias nos oferecem e a comovermos-nos com elas, o que é muitas vezes esquecido, e a agir perante aquilo que aprendemos, né? É a medicina, na verdade, não é só, não é, a gente acaba entendendo medicina aqui, médicos, né? Mas é a prática de saúde, né? Com competência narrativa, muito ligada à prática dos médicos, mas isso é válido para todas as áreas de saúde. Enfermeiros estudam medicina narrativa e outros, né, estudam a medicina narrativa. Medicina praticada com competência narrativa para reconhecer, absorver, interpretar e ser sensibilizado por histórias de doenças, histórias de adoecimento, né? Que tem uma vida ali que está por trás do que a gente está vendo, né? Por trás de um diagnóstico clínico, o que está acontecendo por trás, o que levou talvez aquele processo de adoecimento, o que a gente vê às vezes, por exemplo, em doenças crônicas, fica muito claro às vezes, né? Hábitos de vida e outros mais que acabam levando a um processo de adoecimento, e é importante a gente ter toda essa compreensão para fazer uma abordagem mais ampliada no caso, né? Clarice Lispector dizia, né? Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida, né? Então, na verdade, é, quando eu vejo que a gente vai em busca de sentido para o que a gente está fazendo, a gente está em busca de sentido para a gente. Se a palavra é salvar a nossa vida, não sei se a palavra é salvar, que foi a expressão que a Clarice Lispector usou, mas para em busca de sentido, propósito, né? A Silvana Aquino, que é uma querida, né, nesse livro Histórias de Fim de Vida, é um livro maravilhoso, né? Uma das histórias que curtas que ela coloca, né, o som da vida, né? Ela coloca num atendimento dela, passou o seu aniversário sozinho, sem família, amigos ou qualquer pessoa significativa em sua vida. De conforto, o leito hospitalar e o rádio que embalava em melodias que atenuavam a solidão. Durante toda a sua vida, fez da música sua terapia. Dedilhando um violão imaginário, lembrou-se de Tom, Vinícius, Raul, mas não arriscou cantar nenhuma canção. Não suportava ouvir sua própria voz arranhada e encapsulada pelo tumor que carregava na garganta. Não, gost... não gostaria de tocar violão mais uma vez? Perguntei. Não, não posso cantar, prefiro também não tocar, não tenho essa força. E quer me contar então o que a música fez por você ao longo da vida? E numa espécie de devaneio relembrou sua relação com as canções que embalaram sua história, que refletiam seus valores, suas lutas, amores, e resgatou a que compôs para sua filha, resquício do elo afetivo que se perdeu. E emocionado, declamou o que não conseguia mais cantar e agradeceu pela possibilidade de lembrar-se do que já foi capaz de fazer. E termina assim aqui do lado direito aí da tela. Então, subverto a regra do contrato terapêutico e deixo tocar no rádio que o acompanha um CD com as canções de Tom, o meu presente para ele no dia do seu aniversário. Olha que lindo, olha como as histórias, né, trazem questões tão significativas, tão importantes, né? A gente lá no Inca 4, nesse momento, a gente está preparando uma paciente há 2 semanas para o casamento do filho, agora nesse sábado, que ela não quer perder. Hoje fizemos uma reunião, né, com assistente social, psicologia, eu faço um round multidisciplinar às terças-feiras e discutimos planos B, né? E a assistente social disse que um plano B é o casamento acontecer no hospital, né? Um casamento simbólico. Por exemplo, o filho vir, né, com a noiva na quinta ou na sexta, e lá numa área do hospital, a gente tem um terraço bacana lá, ou numa das salas, fazer ali um casamento simbólico e ela esteja presente. Porque, na verdade, o que ela quer
estar presente nesse momento do filho, né? Fazer parte dessa história. Então, já está tentando, né? Ajudar nessa, que essa narrativa possa se concluir aí da melhor forma possível. Nesse trabalho, nesse texto, né, sobre as narrativas, o ensino médico, essa autora, Heloísa Grossman, ela coloca, né, a singularidade de cada caso emerge no ato de narrar, né, dá sentido à sua linguagem simbólica, compreender o significado das histórias e imaginar a doença pela perspectiva do doente. Isso é bastante importante. Esse livro, quem não leu, eu acho que deveria ler, um livro curto, né? Uma novela curta do Tolstói, escrita no final do século retrasado, A Morte de Ivan Ilitch, e eu usei esse livro num seminário que eu fiz com alunos do primeiro ano na UFRJ, quando eu fiz doutorado. Eu tive uma tarefa como professor substituto durante 2 anos e durante um semestre lá me deram a turma do que estava começando a medicina no UFRJ e eu falei, meu Deus, o que que eu faço com esses meninos, né? Para ensinar bioética, dar aula de bioética e a perspectiva, né, que eles poderiam levar para a vida a partir dali. Eu falei, bom, num conjunto ali de umas 10 aulas, 12 aulas, eu tenho que deixar alguma coisa, né? Então, é uma das tarefas que eu dei, além de ensinar um pouco o que é autonomia, né, beneficência, não maleficência, né, algumas questões, né, do que é a moralidade, o que é a ética, né, enfim, a ética das virtudes, do cuidado. Eu fiz eles lerem A Morte de Ivan Ilitch e fiz um seminário, né, onde cada grupo interpretava um personagem do livro, né, teatralizando mesmo, né, e foi muito interessante, porque a história do livro é o processo de adoecimento de um personagem, né, o Ivan Ilitch, e todo o sofrimento desse personagem, toda a revisão de vida que ele acaba fazendo, o não cuidado pelos familiares, né, e o cuidado maior dado por um mordomo da casa, ou empregado da casa que ele morava, na verdade, é o mordomo, a pessoa mais simples é que se sensibiliza com ele, que acaba cuidando, mas por que que a família não cuida? Aí tem toda uma história, né, que acaba trazendo uma explicação, né? Por que que naquele momento a família acaba se afastando dele no processo de adoecimento. E Ivan Ilitch sofre muito, tem um sofrimento existencial muito grande, sofre do que a gente chama no cuidado paliativo a dor total, né? Ele tem dor física, ele tem dor emocional, espiritual, existencial. Então, todo o processo de adoecimento, além do processo biológico, né? Ivan Ilitch tem um tumor, né? No livro, na novela aí do Tolstói, e aí os alunos trabalharam muito isso, né? E foi muito legal porque eu não sou da UFRJ, mas por acaso encontrei uns 2 ou 3 alunos há uns anos atrás, poucos anos, uns 2 ou 3 anos depois desse seminário, eles já estavam no terceiro ou quarto ano, e eles me contaram, terceiro ou quarto ano, que um professor falou: vocês tinham que ter lido A Morte de Ivan Ilitch para vocês entenderem melhor o adoecimento. Aí a turma, um se olhou para o outro e aí falaram em detalhes, né, a história do Ivan Ilitch, e aí o professor, então faça uma correlação com o doente atual. E aí os alunos me falaram que foi riquíssimo, né? Eu falei, caramba, né? Eu acho que é isso que vale a pena, né? Eu acho que eu comecei aqui falando para vocês que as aulas puramente técnicas estão me deixando um pouco aborrecido, né? E aí, quando eu ouço isso dos alunos, caramba, eu acho que valeu a pena, é isso, né? Trouxe para eles uma sensibilização e eu espero que hoje, né, isso já estão se formando ou já se formaram, porque isso já tem aí uns 6 anos ou 7 anos que aconteceu esse seminário. Então, essa foto do Boff foi num seminário que ele deu no centro do Rio, depois de estranhamente ter sido impedido de falar numa instituição pública aqui do Rio, né? Até hoje eu não busquei explicação para isso. A gente supõe, né? Por algumas razões, mas isso não importa muito aqui. Mas fui assistir a palestra dele, na época eu estava aí no doutorado e muito empolgado, como eu continuo até hoje, né? Em busca de sentido, né?
E o Boff, na palestra, ele traz muito essa questão da espiritualidade, a busca de sentido, né? O que estamos fazendo neste mundo, e eu diria com o mundo, né? Com as pessoas, com as civilizações, qual o nosso lugar, né? O nosso papel no conjunto dos seres, e como agir para garantir um futuro esperançador, né? O que podemos esperar além desta vida, né? Ele coloca a espiritualidade, é claro que eu, né, tietei, né, o Boff, né, comprei mais um ou dois livros dele. A espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do humano, como um momento necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço da paz no meio de conflitos e desolações sociais e existenciais. Uma busca de sentido, né? Eu Basta ligar a televisão que você já tem o caos do mundo é concentrado ali nas notícias, né? Todas as notícias boas não são colocadas nos telejornais, mas de fato existe um caos no mundo, né? Vide as guerras, por exemplo, né? Vide o sofrimento humano também dos nossos ecossistemas aqui, nas periferias das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, e também nos nossos atendimentos em saúde dentro dos hospitais, né? Então, a espiritualidade, o Boff coloca muito a ver com a experiência, né? Eu acho essa frase muito marcante, porque na sequência ele coloca não com doutrina, não com dogmas, não com ritos, não com celebrações, que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-la, mas não são posteriores a ela. Nasceram da espiritualidade, podem até contê-la, mas não são a espiritualidade, são água canalizada, não a fonte da água cristalina. Aqui ele faz uma crítica, às instituições, mas para reforçar que o caminho mais importante é a espiritualidade. E aqui o Dalai Lama coloca, né, tem uma frase clássica: a melhor religião é que te faz um ser humano melhor, né? Eu diria não, né? As pessoas dizem, eu sei que o Bruno pensa também dessa forma, né? O mais importante é que a gente nos tornemos seres humanos melhores, né? Ateus, católicos, espíritas, umbandistas, né? Que nos tornemos, independente de religião, nos tornemos seres humanos melhores. E aí, nos tornando seres humanos melhores, e aí o Boff traz muito essa questão do ser humano melhor, a conexão com o que há de mais importante no outro em si, no outro, na natureza, né, no convívio com todos os seres, isso de fato é o mais importante. E é claro que nas religiões existem as coisas boas, existem as dificuldades da institucionalização da espiritualidade, né? O uso, às vezes, como a gente vê, o mau uso, às vezes, da espiritualidade. Nas narrativas, na medicina narrativa, não é uma aula técnica, né? Como eu falei, né? Na medicina narrativa, a gente trabalha com alguém que possa narrar, como a Silvana Aquino narra aquela história ali, né? Trabalha com tempo, espaço, um personagem, com um enredo, como naquele caso que eu contei ali, foi muito legal. E aí, por exemplo, se eu trouxer brevemente aqui a minha mãe, por exemplo, que é essa pessoa que está na foto, ela muito jovem aí à esquerda, se formando como professora no normal, né, que se chamava na época normal, né, se formava em professora primária, aí ela conhece o meu pai, aqui eles já estão prestes a casar e vir para o Rio de Janeiro, vieram morar, são da Bahia, aqui minha mãe já nos 80 anos dela, com quatro filhos, isso eu estou resumindo, né, uma história muito longa aqui, ela já com netos ali na foto, e ali num canto ela há pouco tempo ela parou de ser ministra da Igreja Católica, fez um curso de um ano de teologia na PUC, ela faz um círculo bíblico aqui no Rio que já tem quase 30 anos de duração, todas as quartas-feiras, lá na Barra da Tijuca, onde ela morou. Hoje ela mora em Laranjeiras, perto de mim. Hoje ela não é mais ministra da Igreja Católica, ela está cansada, aos 92 anos, mas vai à missa todos os domingos. Ela organiza um círculo bíblico toda quarta-feira, ela que faz o texto para ser refletido toda quarta-feira. Hoje eu tive na casa dela e ela me falou que ficou preparando o texto para a reunião de amanhã, né, do Círculo Bíblico. Então, só para terem uma ideia, né, uma breve narrativa aí com a família nos 80 anos, ela aqui muito jovem, ela com os amigos são muito importantes. Então,
a medicina narrativa traz muito essa questão da voz, né, do tempo, do espaço e dos simbolismos para cada pessoa, da sua narrativa. Então, outro dia eu estou na casa da minha mãe, que agora, como eu falei há pouco, mora perto de mim, e ela me mostra o diploma dela amarelado de formatura como professora, né, em 1950 e poucos. Ela estava com 18 anos na época. E aí eu falei: "Mãe, mas isso é belíssimo, né". Eu enxerguei muita história ali, né. Falei: "Eu posso levar esse diploma?". Aí peguei o diploma, 1 ou 2 dias depois fui numa loja para emoldurar, né, essas fazem moldura, botei com vidro na frente, uma moldurazinha, e levei para ela: "Mãe, tem um presente para você". Ela, quando viu o tamanho do negócio, falou: "Você, já sei o que você fez". Aí era o diploma dela e está lá na parede da casa dela, enfim, porque esse é um valor extremamente importante, é uma história que ela conta muito importante da vida dela, né. O tempo, como diz o Rubem Alves, pode ser medido com batidas, né, de um relógio, né, pode ser medido com as batidas, se mede com batidas, né, pode ser medido com as batidas de um relógio, que é o tempo cronos, né, ou pode ser medido com as batidas do coração, né, o tempo kairos, que a gente não consegue medir por um momento vivido ou uma situação vivida. Esse quadro de Salvador Dalí traz muito essa ideia do tempo kairos, né, o tempo desconstruído literalmente, né. E aí o tempo é bem importante nas narrativas para a gente entender melhor, né. E aí eu trago esse poema do João Luiz Barreto Guimarães, um dos autores que eu conheci lá no Porto, em Portugal. Não conhecia ele pessoalmente, conhecia os livros, né, os textos, e esse texto é belíssimo, A Mecânica de um Abraço. O que encerras num abraço, quando abraças alguém, não é um corpo, é o tempo. Nesse demorar suspenso, enquanto detens outra vida, há um corpo que é teu enquanto o retens nos braços, porquanto o tens para ti suspendendo o movimento, enquanto paras o tempo pelo tempo de um abraço. Mas a força dos teus abraços é mais fraca que a do tempo, e tens de certura ceder, tens de certura largar, porque o tempo não aceita estar parado tanto tempo, e exige que o soltes para tornar ao movimento. Olha que belíssimo, né? Essa imagem que o João Luiz Barreto Guimarães cria, né, sobre o tempo e o espaço nesse poema tão belíssimo, né? E a gente vai próximo aí caminhando para o final da minha apresentação, ainda tem algumas reflexões. O Rubem Alves aqui ele traz não basta, né, a gente ter ouvidos para ouvir o que é dito, né? Não é bastante ter ouvidos para o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que queremos, o que precisamos, né? O que vejo, o que ouço, o que sinto, o que não está dito, as subjetividades, as tessituras das palavras. Importa aprender a olhar, a perceber. E aí eu trago aqui o Rubem Alves novamente, né, O Silêncio dos Velhos, né? É na escuta que o amor começa, um texto bem conhecido. E é na não escuta que ele termina. Lembro da avó na cabeceira da mesa, sua cabeça branca, silenciosa, como se não existisse. Não é por não ter o que dizer que não falava, não falava por não ter quem quisesse ouvir. O silêncio dos velhos. Aprendi que hoje as pessoas procuram os terapeutas por causa da dor de não haver quem as escute. Não pedem para ser curadas de alguma doença, pedem para ser escutadas. Querem a cura para a dor da solidão. Olha que belíssimo também do Rubem Alves. Então, muito disso está ligado a essa escuta, aos valores, né? A medicina narrativa ajuda a acender, a trazer à luz o que é importante. Essa foto é autorizada, né, pela Maria Goretti, pelo paciente. Maria Goretti, talvez os paliativistas aqui conheçam, né? A paliativista é uma das pessoas mais importantes, né, no cuidado paliativo do Brasil, está sendo homenageada com um prêmio lá em São Paulo esses dias. E essa foto, por acaso, foi na semana que eu passei lá em São Paulo, né, conhecendo o trabalho da Goretti em 2016, né. Cheguei a conhecer esse paciente faleceu alguns dias após essa foto. E olha o sorriso do paciente, olha o óculos, olha o boné. Alguém sabe a importância do boné para esse paciente, do óculos, né?
como ele ali no cuidado final de vida, é claro que aqui a gente não está romantizando o cuidado paliativo, dizendo que é fácil, né, e a gente não zera sofrimento de jeito nenhum, mas a gente pode dar muita dignidade através da percepção de valores, né, do que é importante. E tudo isso é um compromisso que a gente deve ter, né, com as pessoas, nos relacionamentos, como o Boff traz, com o mundo, né, com a diversidade do mundo, né, um compromisso, uma ética da responsabilidade, é uma ética de compromisso com o outro, né, com o meio ambiente, uma ética do cuidar. É claro que a gente vê o mundo de maneiras diferentes e há que se perceber valor no que fazemos e valor no outro, né? Cada um de nós vivencia o adoecimento de maneira singular, influenciado pelas múltiplas experiências prévias e para compreendermos a pessoa é preciso compreendermos ao menos uma parte da narrativa. Então, o que eu trouxe até aqui, a gente está encerrando, foi uma reflexão, né, da espiritualidade da medicina narrativa. Quando eu trago para vocês, aí depois vocês podem aí comentar, a espiritualidade muito ligada à percepção de valor, de sentido, né, e muito ligado, e para que a gente consiga alcançar isso, é importante entender a história, as narrativas das pessoas, o processo de adoecimento está todo interligado numa teia, né, do que somos como seres sociais, existenciais, seres emocionais, seres biológicos também, mas somos tudo isso. E como isso é tão intenso, né, o Bruno sabe disso lá no Inca 4, como a gente percebe, que às vezes o que está sendo mais relevante naquele determinado momento não é o sofrimento físico que até a gente conseguiu controlar, mas é um sofrimento intenso pela distância, às vezes, do filho, pela perda de um familiar recente, e agora ele também está em cuidado final de vida. Então, entender todo esse processo exige que a gente conheça as narrativas, as histórias, né? E a espiritualidade está ligada a todo esse contexto de busca de sentido. Sintomas, né, como a gente colocou, devem ser contextualizados nas narrativas. Esse aqui tem um outro poema também muito legal do João Luiz Barreto Guimarães também, que é o Cheiro do Corredor. Esse é belíssimo também, né? O corredor do hospital onde se guarda a notícia é escuro e abafado. As cadeiras de plástico polidas e pacientes aceitam familiares com um único objetivo: positivo ou negativo. O medo bebe um cigarro, fuma o terceiro café, julgando furtar-se ao cheiro que habita o corredor, um cheiro iniludível que invade a memória, acerbando a angústia que antecede o veredito, negativo ou positivo. As mãos tecem litâneas, algemadas a um terço. A esperança é um nervo quando a crença é um músculo, e o cheiro do corredor fica colado à resposta que chega pelo fim do dia, devolvendo ordem ao mundo. Negativo? Negativo. Negativo? É negativo. O resultado de um exame, né? Como ele consegue, através de um poema, trazer toda a angústia que habita ali o final de um corredor de hospital, né? Hoje, por acaso, a gente recebeu uma notícia muito boa de uma paciente muito jovem que está com câncer de estômago, com metástase para o esôfago e não está conseguindo mais engolir. Chegou a passar uma sonda interal, mas a sonda foi deslocada, saiu em casa, a sonda interal, com ela dormindo, ela interna, e a gente estava tentando conseguir uma prótese para colocar no esôfago, porque o desejo dela, ter uma filha de 4 anos, é só não ficar com uma sonda na frente da filha. É parecer menos doente, é proteger a filha do adoecimento dela, é conseguir engolir alguma coisa na frente da filha, né? E a gente não estava conseguindo a prótese. Aí hoje eu recebo a notícia, me lembrou até o final aqui do poema, né? Do João Guimarães. Ela estava sentada próximo da janela e eu falei, Ana é o nome dela, né? Não vou dar mais detalhes para. Mas eu falei, Ana, eu tenho uma notícia para te dar. Ela me olhou, eu falei, o Inca conseguiu a prótese e já vai ser colocada amanhã.
Olha, ela saiu andando pelo corredor, dando ligações para um lado, para o outro, e tão feliz. Aí trocou de roupa, quis botar uma roupa, não ficar com a camisola do Inca, e a gente autorizou. Enfim, é isso, né? As narrativas, as histórias, o impacto de uma notícia numa pessoa que tem apenas 25 anos e está com câncer, caminhando aí para os últimos meses de vida, e o desejo dela é conseguir engolir alguma coisa e estar do lado da filha dela, né. Então, o que me dizes em teu silêncio lembrou aquele texto que eu aprendi, que eu li agora há pouco, né, do Rubem Alves, né, o silêncio dos idosos, dos velhos, né. O que me diz em teu silêncio? Aprender a fazer essas leituras, conhecendo a narrativa ou fazendo, né, a comunicação não verbal, traz muita informação para o cuidado. E aí o Boff ainda coloca aqui em Medicina Narrativa e Espiritualidade, em momentos assim, né, no adoecimento, e essa foto aí é a minha mão, né, e essas unhas verdes com a mão de uma paciente, me marcou tanto, algumas coisas me marcam tão profundamente, né, e eu tirei essa foto, né, com as unhas dela verdes, aí olhando essa foto eu lembro claramente da fisionomia dela, né, isso tem alguns meses, ela já faleceu, mas o Boff coloca aqui: momentos assim é fundamental a espiritualidade, é poder ver a temporalidade das coisas, a usura do tempo e saber que não estamos vivos apenas porque ainda não morremos, mas porque a vida é uma oportunidade para crescer, para aceitar nossas canseiras, nossos limites, nosso envelhecimento e nossa mortalidade, nossa condição humana, né? E é isso, pessoal. Trouxe essas reflexões para vocês. Esse é o meu João Henrique, meu filho, que está com 3 anos de idade, um sorriso lindo que sempre diz, tem me ensinado também muito sobre o sentido da vida, propósito, e ele tem sido bastante importante aí nessa trajetória. Muito obrigado. Nossa, muito bom. Um cuticute, né? A gente sempre termina É, numa foto assim, um cuticute, cuticute. Nossa, eu sabia, né, que ia ser formidável, um inspirador, reflexivo e às vezes uma pitada do tipo acorda para a vida, né? Eu acho que esses momentos que a gente tem assim tem esse impacto, né? Eu vou abrir para o povo, né? Para quem quiser fazer algum comentário, eu tomei aqui algumas notas, então quem quiser por favor, não é? Cris, Mônica, Reina batendo palma, Márcia que entrou agora, Suzana, Sueli. Sueli tem várias histórias, João. Sueli é uma enfermeira e ela trabalhou anos, né, no Samaritano. Ela tem muita história para contar narrativa. Ela faz talvez medicina narrativa sem saber que está fazendo medicina narrativa. A Ana está aqui também, tem muita coisa para contar lá na UERJ. Fabiana. Então, quem é o que eu quiser, falei, por né, Anneli favor. é o que eu falei, né, Annelise, em algum momento da apresentação, é que o termo é medicina narrativa, né, mas na Sim. verdade é narrativa ligada aos profissionais que atendem em Sim, sem saúde, né. dúvida. Então tem Sem dúvida. enfermeiros fazendo isso, fisioterapeutas, vários profissionais de saúde escrevendo textos ou apenas apenas não, né, entendendo melhor todo o processo de uma vida, de um adoecimento e tudo mais, através da compreensão dessa narrativa. E isso é tão importante porque a minha vida inteira eu escutei muito assim, aquele paciente é insuportável, aquele paciente é chato, aquele paciente é não sei o quê. Aí, às vezes, quando você vai, né, e eu há muitos anos que eu já mergulho nisso, você vai entender a história. Eu falei, nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu não estaria insuportável, eu estaria muito pior do que insuportável, né? Então, e aí você vai ver a história e perder um filho, né, na Covid, é, perdeu a mulher muitos anos atrás, ficou viúva, perdeu uma série de perdas ao longo da vida, agora adoecido, perdendo autonomia, perdendo uma série de sonhos, porque ele ainda planejava determinada coisa, aí as pessoas chamam ele de insuportável, em vez de tentar entendê-los. É claro que somos humanos, né, e tem dias que o paciente mais difícil, a gente tem as nossas canseiras também, né, e às vezes é melhor deixar um outro colega atender, né, mas eu passei e passei a resolver muitas situações de família difícil. As pessoas falavam assim, João, isso é contigo, porque está insuportável. E aí eu sentava para ouvir, sabe? Sentava, escutatória, né?
sentava para ouvir e ouvia histórias, às vezes, assim, eu falei: "Pronto, já está tudo aqui, né". Aí a família aí eu não falei nada, só ouvi a família: "Doutor, eu só queria agradecer muito". Eu falei: "Ué, essa não era a família que estava gritando e brigando com todo mundo? Só queriam ser ouvidos, né". Como eu falei naquele texto ali do Rubem Alves, só queriam ser ouvidos, né. E aí eu ouço uma história, assim, muito dura, né, daquela família, aí ouço, 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 e aí às vezes não tem nada para falar, é só ouvir mesmo, né. E falar: "Eu estou aqui, sabe, eu sou médico aqui desse hospital, e o que vocês precisarem, ai doutor, só tenho a agradecer, agradecer a Deus, agradecer não sei o quê, agradecer". Tá bom, e aí pergunta: "O que que eu fiz? O que que você fez lá, João?". Eu não fiz nada, eu só ouvi, né, só não, né. E aí alguém colocou ali, né, a Cris, né: "É, a narrativa requer uma escuta sensível e afetuosa, a gente não está ouvindo as pessoas, né". Então, escutar, ouvir, né, e às vezes eu chego na e a gente sabe que a comunicação é muito, é não verbal, né, é muito postura, né, é o teu tom de voz também, a forma como você se apresenta, boa parte é isso, e menos o próprio conteúdo das palavras, mas ouvir, né, e a tua postura. E eu tenho observado cada vez mais que o Inca 4 é um local de muito contato com pessoas com câncer, né, com doenças avançadas, e a forma de você entrar na enfermaria, o tom de voz muda tudo, sabe? Muda tudo. Aí ficam lá: "Mas doutor João, você é isso, é aquilo". Aí eu falei: "Gente, mas o que que eu fiz, né? Eu sei o que eu fiz, nada demais, né?". Mas é o fruto da experiência, né, da sensibilidade que a gente vai adquirindo, né, Annelise? Aí eu entro na enfermaria e entro com uma postura assim, mesmo que eu tenha só 5 minutos, eu entro com uma postura: "Eu tô aqui". Sabe, meu corpo diz isso, meu olhar diz isso, né, minha forma, meu tom de voz diz isso, que eu estou preocupado com ele, que eu me importo, né, com ele, me importo com o familiar também, aí muda tudo. Aí quando eu vejo, caramba, eu fiquei só 5 minutos naquela enfermaria, daqui a pouco tá o familiar, encontra no corredor: "Doutor, muito obrigado". Eu falei: "Nossa", você vê que às vezes não é 1 hora, né, é 2 minutos ou 5 minutos, na verdade, se de fato você estava ali, é claro que às vezes a gente precisa estar 1 hora, né, com uma família, com um paciente. Mas é isso, vamos ouvir vocês. É o poder da presença, né? É É, aquela presença. Antigamente tinha um jargão bobo, né, de uma propaganda, mas é presença de corpo e alma, né? Corpo e alma. alguém perguntou aí sobre estudo, na verdade eu não tenho muitos estudos, eu tenho alguns textos escritos aí, em livro de medicina narrativa, né, eu tenho alguns textos aí espalhados em livros por aí. Eu Eh, acho que a e Cris, a tem Ana perguntou para a Cris, que a ah, Cris ah, faz tá. algumas pesquisas e Tá, tal. pra tá. Essa ela, eu sei que ela É. está na faculdade, Ana, ela não Tá, entendi. consegue abrir a Tá, câmera, mas ela pode entendi. colocar, ela é professora lá em Curitiba. Tá bom. Prazer, Pode prazer, Ana. comentar. E a Márcia é musicoterapeuta, ela falou do timbre, né? Você falou uma coisa interessante, a questão das batidas do coração, né? O É. tum-tum-tum. E isso faz todo sentido, né? Não é à toa, quando a gente corre, né? Respiração acelerada, a cabeça está acelerada. E correr não é correr que eu corro, né? Maratona, não, é correr no dia a dia mesmo, né? E com isso a gente se distrai com muita facilidade e não tem essa atenção que a gente, né, poderia ter. Alguém mais? Enquanto a gente decide quem vai falar, vou só pontuar. Você me fez lembrar, João, de 2 episódios lá no hospital onde eu trabalhei durante quase 20 anos. Um, a gente fez um casamento. Eu lembro muito bem. A mãe era um paciente portadora de um tumor de pâncreas, tinha 2 filhas. Não, tinha um casal de filhos, e a filha iria casar. E ia chegar esse momento, não, ela não ia conseguir. Então, a gente montou um casamento lá no hospital também. O outro foi uma história trágica. Um senhor com 2 filhas, uma médica, cai da cama para não machucar o cachorro. Ele cai da cama, prende a cabeça no criado mudo e aí faz uma lesão cervical. Aí passa meses, né, acamado e todas as complicações de um crítico crônico. Chega um momento que ele já estava definitivamente desistindo com uma série de questões, e para a gente dar, né, uma tentativa, a gente combina. Então, no domingo, eu levo meu cachorro e as filhas levam os 2 cachorros dele.
e foi um barato também. Aquilo deu um ânimo um pouco a mais, né? Aquela coisa de, nossa, por que que eu preciso enfrentar tudo isso, né? Eu lembro que a gente meio que quebrou paradigmas, né? Fazendo noradrenalina na enfermaria, uma coisa assim de enlouquecer, mas para aquela pessoa era importante. E a gente, nossa, esse encontro, né, dos cães rompendo com a CCIH, você sabe, né? Você está no INCA 4, vocês em determinados assuntos vocês são oásis, mas Bruno também trabalha num hospital de transição que é um oásis, mas é tão difícil, né, a gente conseguir romper algumas regras, né? Você falou do livro do Tolstói, eu já tinha feito isso com os residentes também, quando eu fui coordenadora, mandei eles lerem e caiu na prova. Eu fiz uma prova baseada no livro, né? Então, até botei no grupo, isso é uma coisa legal. E para terminar, a gente lá na SBGG Nacional, a gente criou um baralho. E uma das categorias é ecossistema, foi baseado no Leonardo Boff. O grupo foi estudar Leonardo Boff, porque ele fala do cuidado da casa. Então, esse ecossistema é a nossa responsabilidade com a nossa casa, porque espiritualidade é isso, né? É o encontro. Isso aqui é espiritualidade, né? Você pega muito Viktor Frankl, né? Nossa busca do sentido. Então, falar de encontro, falar do encontro nas artes, falar do encontro entre pessoas, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui, não é? Espiritualidade pura, não é? A Cris está dizendo aqui, olha, ela usa uma abordagem teórico-metodológica em práticas dialógicas, buscando, construindo as narrativas dos relatos sobre temáticas que envolvem a finitude e a vida em luto. Depois ela vai compartilhar. Por favor, Cris, que a Ana está lá com a gente, compartilha sim, por favor. Alguém mais? Bruno, quer fazer algum comentário? Pessoal com alguma história legal? Eu só fiquei bebendo aqui. Eu Uhum. estava no hospital e encontrei uma pessoa que teve aula com o João, né? E aí ela me perguntou se eu conhecia o João. Eu falei, conheço, trabalho com ele no INCA. Eu falei assim, nossa, cara, ficar ouvindo o João, a gente fica ouvindo assim o dia inteiro, né? Muito bom. Eu só agradecer mesmo, João, sua presença e contribuição com a gente. Isso. Obrigado também. A Sueli tem uma história de bolo, ela não vai. Fica tranquila, Cris, não tem problema, mas a Sueli, num momento de morte, ela, né, a Sueli ficou meio sem saber, de repente ela, vou fazer um bolo, tem bolo aí, laranja, ovo e tal, e de repente, né, estavam lá no momento, né, obviamente de tristeza, não é fácil, acho que você colocou muito bem, né, João, nessa questão da romantização, ela vai a ideia bolo, porque a comida agrega, né, a comida por um lado, muitas vezes é difícil a gente conversar sobre isso, não é? O momento dessa interrupção, somente quando a gente tem que falar de vias alternativas, mas simplesmente um bolo para unir ali aquela família no momento de luto e essa ideia, né, de fazer um bolo e fazer o café que une as pessoas, né, Suni? Tem que tirar o microfone se quiser comentar. Tá no mute, tá no celular. Tem que achar aí. Eu sei que você está tentando. Tudo bem. Enquanto você não acha, foi, tá sem a. Pode falar, tá sem a Foi? imagem. Agora Foi foi. agora? Ah, Foi, agora eu foi, consigo. foi. Então, era uma paciente em fim de vida, né? Que eu estava atendendo ali na Lagoa. E cheguei na casa, tinham 10 filhos, aquele apartamento enorme. Eu tenho uma equipe de enfermagem, tá? Que trabalha comigo. E aí eu olhei para aquela situação e eu pensei, meu Deus, o que fazer para confortar esse povo todo ali na sala, né? E aí eu abri, a empregada era domingo, não tinha empregado na casa. Aí eu abri a geladeira, tinha 2 laranjas. E aí eu comecei a futucar a cozinha, vi que tinha farinha de trigo, açúcar e tal, e eu bati um bolo e fiz um bolo de laranja. Passei um café e fui servi-los na sala. Aí eu chego na sala com aquele bolo e todo mundo, nossa, como que você teve essa ideia? Aí eu falei assim, é o que eu posso fazer para vocês nesse momento. E a mãe tá lá.
né? Eu já tinha colocado ela, já tinha feito a hipodermóclise, já tinha colocado ela na morfina, sedativa, aquela coisa toda. Aí eles comeram aquele bolo. Aí depois chega a médica para dar o atestado de óbito. Eles pegaram o bolo e falaram assim: doutora, quer o bolo da Sueli? Aí a doutora me liga: Sueli, eu não acredito que você fez um bolo na casa da fulana. Eu falei: ih, ela vai brigar comigo. Aí ela falou assim: não, você foi fantástica. Aquilo foi uma coisa. O seu bolo chegou a mim, eu não quis comer, mas chegou a mim como se aquilo, o seu bolo tinha um nome, era Sueli. E a felicidade deles por aquilo ali, eu achei aquilo tão interessante, sabe? Eu não fiz assim com o intuito de. Mas foi mais um carinho. Não foi assim, eu vou fazer para. Sabe? Foi muito legal. Eu tenho muita experiência em paciente em fim de vida, muito mesmo, entendeu? Porque são coisas assim que acontecem. Eu já cheguei na casa de um paciente que, em fim de vida, não tinha ninguém. A filha estava fora e só estava a esposa ali naquele momento. E quando eu cheguei, a esposa falou assim: ele está em sofrimento. Só que deu uma coisa assim, pergunta sobre a filha, filhos. Falei: tem filha longe, alguma coisa assim? Ah, minha filha está chegando dos Estados Unidos para ficar com o pai um pouquinho. Aí eu falei para ela assim: quem sabe, né? Ele só está esperando ela. Venho para casa, volto para casa no dia seguinte, volto lá, aí para trocar o acesso. Aí a filha estava lá, falou assim para mim: ai, meu pai está sofrendo muito, só que, gente, por incrível que pareça, a hora que eu entrei no quarto, eu senti um cheiro de flor. Sabe quando você vai num cemitério e você sente aquele cheiro de flores? Aí a filha falou assim: e meu pai não descansa. Eu falei assim: calma, faz o seguinte, vai lá no ouvido dele. Pede perdão, desculpa, conversa com ele um pouquinho, quem sabe, né? Aí ela: você acha que ele vai ouvir? Eu falei: vai sim, vai lá. Aí ela foi, gente. Eu vim embora para casa. Quando eu boto a chave aqui na minha porta para entrar, ela me manda um texto desse tamanho, me agradecendo e dizendo que o pai dela, assim que ela acabou de falar, ele deu o último suspiro e descansou. Então são coisas assim tão, sabe, que são muitas histórias. Tanto é que eu acabei de escrever fui coautora de um livro contando a minha história na enfermagem, acabou de ser lançado agora. E é sobre isso. Obrigada. Que bom, Sueli. Isso aí. O bolo de laranja já dá uma história, né? Já Verdade. dá uma história. Muito, muito legal. Hum. Tem um licor que eu sempre conto, né? Uma vez até mostrei a garrafa do licor, né? Meu pai adorava um licor chamado Licor 43, né? Não sei se vocês conhecem. Licor gostoso. Conheço. Só que hoje eu tomo esse licor mais para lembrar do meu pai do que pelo próprio licor. Embora eu ache o licor gostoso, mas quando eu tomo eu lembro dele, sabe? Como a gente cria associações, né? E tem um perfume também que ele adorava, né? E de vez em quando eu uso, eu lembro dele, né? São coisas que trazem memórias afetivas, né? Que são bem importantes. Então, às vezes, a gente conversando com uma família, um paciente, descobre, às vezes, um detalhe que faz tanta diferença, que tem um simbolismo, né, como eu falei na apresentação, tão grande, né? E pode ser a visita do pet, pode ser um bolo de laranja, sabe? As coisas às vezes não são complicadas, não. O perdão, sabe, de um filho que está distante, isso faz uma diferença absurda, né? Sim. Então, meu pai, nas últimas horas de vida, eu falei: meu pai, descansa, fica tranquilo, né? Infelizmente, morreu num CTI, né? Mas pelo menos a gente não teve um prolongamento desnecessário, né? Mas antes de ele entrar em sedação profunda, pai, fica tranquilo, te amo, fica em paz, estamos todos bem aqui. Ainda deu para perceber no rosto dele que ele estava entendendo, sabe? E aí, algumas horas depois, ele faleceu, sabe? E eu já vi algumas histórias assim, né? Então, é sutil, né? Mas é tão importante, né? A gente estar atento aos cheiros, aos sabores, às dores, às histórias, né? Muito bacana, Sueli, essa história aí que você contou. João, isso é tão importante que você começou dizendo assim: eu não gosto, né? Não me sinto à vontade, não usou essa palavra, não gosto. Eu não me sinto mais à vontade de dar aula de pneumonia.
Você começou essa aula assim, né? A aula é Eu muito não tenho técnica. mais, né, gana de fazer algo protocolar, apesar de me chamarem. Mas, João, eu posso dizer, você deu uma aula técnica. Só que a sua aula técnica não é aula técnica do sódio e potássio. É É, aula técnica da subjetividade, é aula é. técnica da escuta ativa, é aula técnica Uhum. de como, não é, dar a importância à pessoa que a gente cuida, é centralizar essa pessoa, é entender o seu sagrado. Hoje, atendendo um paciente rapidamente, ele estava lá mais embotado. Eu falei, o senhor é sofredor pelo Vasco da Gama, não, pelo Botafoguense, pelo Botafogo, ou está feliz da vida pelo Flamengo? Aí não abriu o olho, aí a esposa. Ele é fluminense. Ah, então você está feliz como pó de arroz, não é? Empatou. Aí ele já ficou assim. Quer dizer, mesmo que a gente, num primeiro momento, não é? A gente não conheça efetivamente, a gente tem maneiras de entrar nesse universo do mistério, né, João? Então, você deu uma aula técnica, eu sinto lhe informar. Não sei se você vai ficar feliz ou não, mas você deu uma aula técnica de medicina narrativa. Porque a gente tem que sair dessa zona de conforto conceitual, que é a área da saúde. A gente precisa ter conceito definido, sabe? O reconhecimento, método replicável, do Apoque ao Chuí. A gente não se dá o luxo exatamente de sentir, de entender o outro na sua singularidade, nesse mistério. Então, você deu uma aula técnica, assim, dessa prática que você tem, dessa vivência, de que é a medicina narrativa, que não deixa, por que não, de ser também algo que representa, que expressa a espiritualidade. E digo mais, é o encontro, né? É o encontro, talvez, da sua espiritualidade, né? Nessas suas habilidades, junto com essa pessoa que você cuida, criando aí uma nova história, um novo enredo, um novo recomeço, por que não? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por esse encontro de hoje. Passo para você, não é, essas últimas palavras para o Bruno, para a gente encerrar aqui, que já são 9 horas, mas com um gostinho de quero mais. A gente sempre tenta, João, fazer 9 horas mesmo, em respeito, né, a todo mundo. A gente está Sim, aqui porque a gente quer, mas a gente também acaba, obviamente, não é, abrindo mão, né, seja da família, do descanso. Então, a gente tenta aí ser, né, certinho na hora. Muito obrigada. agradeço, Annelise, mais uma vez o convite, o Bruno, todos aí do grupo de espiritualidade em saúde. E eu acho que é isso. Eu dei uma aula técnica, né, como disse a Annelise, acabei dando uma aula técnica, mas trazendo reflexões, né? Eu acho que a gente só consegue ampliar as nossas percepções com essas reflexões continuadas, sabe? Saindo da nossa zona de conforto e partindo para entender os bolos de laranja, os sentidos, né? O processo, a narrativa das pessoas. As pessoas têm histórias, né? Não é só um tumor que está ali presente, uma doença que se apresenta ali numa tomografia. Tem uma história ali, é importante compreender essa história por diversas razões, né? A cura não é só biológica, né? É um sentido muito mais amplo. Então, muito obrigado. Fico feliz que tenham gostado aí das reflexões. Sim, sim, com Valeu certeza. demais, João. Muito obrigado, João, mais uma vez. Relacionamento é história, né, cara? Não existe relacionamento conceitual, né? Relacionamento é vivência. E é o Boff, já citado muito aqui hoje, que ele diz que a relação, quando é entre humanos, ela nunca é interação sobre o outro. Ela nunca é, perdão, intervenção sobre o outro. Ela é sempre uma interação. E nessa interação relacional, eu acho que isso faz a gente despertar que nós não temos um objeto de trabalho na área da saúde que é um paciente, né? A gente tem um ser humano. E, e essas narrativas e essas histórias, eu acho que a gente entender a biografia que está presente no outro faz com que a gente entenda que a gente é profissional da saúde e não da doença, né? Verdade. Sem dúvida. Boa noite, pessoal. Boa Lembrando que daqui a noite. Tchau, tchau. pouco a gente vou deixar, né? Eu e o Bruno, depois a gente coloca a gravação lá no YouTube para quem depois quiser rever, quem chegou atrasado e também indicar aí para outras pessoas. Muito obrigada. Até a próxima, que vai ser com o Henrique Cal, que é um neurologista, vai falar da neurologia e espiritualidade. Ele tem também uma excelente abordagem. Então, mês que vem temos mais sódio e potássio,
mas, obviamente, com a colcha da espiritualidade. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.